pessoal, sejam bem-vindos então à segunda aula do mini curso. Nessa aula a gente vai especificamente fazer o quê? A gente vai definir o nosso modelo, que vai ser um modelo sobre uma coleção de usuários. A gente vai construir o controlador, a estrutura dele vai criar o método insert. A gente vai definir as rotas e também vai definir o nosso arquivo, né, que gerencia todo o nosso sistema, que é o index.js. Vamos iniciar então pelo Models. Uma coisa importante, pessoal, que pode ocorrer é que vai estar sem essa pasta Node Models, se vocês baixarem do GitHub. Como é que a gente faz isso então para instalá-la de volta? Eu venho aqui, dou um delete, né, para deixar, no caso de vocês não vai ter, eu vou deixar igual aqui. E eu venho no meu terminal e eu coloco aqui um npm install. Esse npm install ele vai instalar para nós todas as dependências, né, de forma automática que a gente tinha definido já. Então tá aqui, ó, o package.json tem as nossas dependências já definidas. Então com isso eu posso dar um npm install. Vou também instalar o node-moon, que é um dev dependencies, aqui, traço D maiúsculo, node-moon. Também vou instalar ele aqui para garantir. Beleza. Com isso, nós podemos, né, então, dar continuidade definindo o nosso modelo, que é um modelo de usuários. Bom, o MongoDB ele trabalha então com coleções, né? Então a gente tem o nosso banco de dados e nesse banco de dados a gente tem as coleções. E dentro de uma coleção a gente pode ter vários documentos, né? E a gente trabalha tudo em torno do nosso formato JSON. Para isso, então, eu preciso vir aqui e definir o meu modelo, que vai ser, né, esse modelo que ele vai gravar lá no meu documento dentro da minha coleção no banco de dados do MongoDB. Crio um arquivo chamado usuários.js e começo a definir esse modelo. Bom, como eu falei antes, a gente instalou várias dependências e a gente precisa utilizar essas dependências dentro do nosso sistema para que a gente possa usufruir dos recursos dessas bibliotecas, né, dentro com o Node.js. A gente vai utilizar o Mongoose, ele na verdade ele é um ORM de banco de dados não relacional, tá? Com o MongoDB. Ele encapsula a lógica da programação do banco de dados através do código, não usa query ou linguagem de base de dados, então a gente não usa aqui um SQL, tá? E ele faz um encapsulamento, a gente vai chamar, por exemplo, o comando create para fazer o insert, e ele usa a linguagem JS com o Object Relation Mapping, e transforma a tabela do banco de dados em objetos JS. Então, ele abstrai muita coisa para nós dessa manipulação com o banco de dados no SQL do MongoDB e facilita muito a nossa vida. Então, para mim utilizar os recursos do Mongoose, o primeiro passo que eu tenho que fazer é pegar ele e definir na minha constante. Como é que eu faço isso? Usando o require. Com o require, eu chamo, né, a biblioteca aqui, né, nossa dependência, Mongoose. E a partir disso eu vou usar a palavra Mongoose, que é essa aqui, para mim utilizar, né, os métodos dele para fazer a definição do meu modelo. O próximo passo é criar uma constante chamada userSchema, que é onde vai estar todo o meu modelo dentro dessa userSchema. Uso aqui o new mongoose.schema e começo a definir, né, esse esquema. Vamos colocar aqui parênteses e dentro chaves. Dou um enter. E a partir desse momento eu começo a definir quais são os meus atributos. Eu vou ter então um nome, então eu coloco aqui, ó, nome, dois pontos, abro chaves e defino, né, as propriedades desse nome. Por exemplo, qual o tipo que ele vai ser? Vai ser do tipo string. Então eu coloco type, dois pontos, string.
Também quero que ele seja campo obrigatório. Como é que eu faço isso? Required, dois pontos, true. Quero que ele grave todos os nomes em letra maiúscula. Como é que eu posso fazer isso? Uppercase, dois pontos, true. Quero que ele tenha um tamanho mínimo de 3 e um tamanho máximo de 100. Como é que eu faço isso? Usando o min len, dois pontos, 3, max len, dois pontos, 100. Show de bola. Definir o meu nome. Faço o mesmo processo com a matrícula, só que nesse caso ela vai ser do tipo número, numérico, então é number, type number. Vai ser required também, né? Campo obrigatório, required. E eu quero que ela tenha um tamanho, né? Um tamanho não, a numeração mínima de 1 e uma numeração máxima de 9999. Como é que eu faço isso? Min 1 max 9999. E por fim, como é uma matrícula, eu quero que eu não possa repetir ela, gravar a mesma matrícula para 2 ou mais usuários diferentes. Então, para evitar que ela seja repetida, seja feita a inserção repetida dela, eu uso a propriedade unique, dois pontos, true. Show de bola. Fechei aqui a matrícula. Vou dizer que o meu usuário está ativo ou não, né, o cadastro dele. Então, melhor utilizar, por exemplo, um booleano. Type boolean default true, campo obrigatório, required true. Beleza. O que o default faz nesse caso para nós? Se eu realizar uma inserção na minha coleção usuário e eu não botar nenhum valor para propriedade ativo, por padrão ele vai dizer que é true. Então, quando a gente quer ter um valor padrão, se não tiver sido definido nada, a gente usa o default. Para fechar, a gente quer ter um endereço, só que dentro desse endereço eu quero ter mais outras duas propriedades, que são cidade e estado. Cidade vai ser do tipo string, vai ser campo obrigatório e vai ter um min de 3 e um max len de 100. Beleza, posso até copiar aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa, e colar aqui embaixo, com exceção de que eu quero colocar que o mínimo e máximo, ou seja, vai ser sempre 2, porque eu vou usar siglas. Para a gente fechar as nossas propriedades, lembrando que esse aqui, cidade e estado, está dentro do endereço, tá? Colocamos uma vírgula aqui e colocamos registro. Registro vai ser o quê? Vai ser o momento em que esse documento vai ser inserido na minha coleção no banco de dados do MongoDB. Para isso, eu coloco como valor default date.now. Então, olha só que bacana. Eu não preciso colocar nunca nenhum valor para o registro. Por quê? Porque o registro ele vai pegar sempre o valor do momento da inserção e vai gravar para mim. Então, com isso, eu tenho um controle de quando foi feita a inserção daquele documento na minha coleção. Falta o que agora? Falta a gente dizer que o meu modelo se chama usuário e dizer aonde está esse modelo, as definições desse modelo, que são essas aqui. Então, eu tenho que dizer para o Mongoose que o model ele vai se chamar usuário, vírgula, e onde é que está a definição de usuário? Olha só, está toda dentro de quem? Do user schema. Copio aqui e coloco aqui, user schema. Com isso, temos usuário e user schema. Beleza. Agora, a gente parte para a definição do controller,
que vai manipular o meu model usuário. Então, eu vou vir aqui no controller, vou criar um arquivo chamado usuário controller.js e a partir desse momento eu consigo trabalhar com mongoose, novamente, mongoose, igual a new require mongoose. Então, colocamos aqui require mongoose, ponto e vírgula. Colocamos também usuário. Por que usuário? Porque eu tenho que trabalhar com o meu modelo. Onde é que está meu modelo? mongoose.model. E aí eu digo qual é o meu modelo. Vamos voltar ali e ver. Qual o modelo que eu estou usando aqui? O usuário. Definir usuário no mongoose. Então, Ctrl C. E aqui eu vou dizer que o modelo que eu vou utilizar aqui para o controller do usuário é o usuário. E vai ficar aqui em usuário. Agora, a gente começa a definir os métodos de insert, update, delete e assim por diante. Nessa aula, a gente vai fazer somente o insert. O primeiro passo é a gente ter que exportar, né, como um módulo. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, eu não consigo pegar ele lá nas nossas rotas para definir os caminhos que vão ser tomados. Então, como é que eu faço a exportação? Module.exports igual. E aqui dentro eu vou colocar todos os meus métodos de insert, update, delete, select. Vou usar o async await, né, para ter um melhor gerenciamento, né, da nossa operação de insert, update, delete. Então, async insert. Rec e res, já vou explicar o que significa estes. Const usuários igual a await usuário ponto create rec body e temos um return do meu usuários no formato JSON. Show de bola. Fechou. Só isso. Mas o que significa essas partes que eu adicionei? Primeiro eu passo o exports, né, para mim poder aqui no meu arquivo das rotas que a gente vai criar, eu poder utilizar, né, todos esses métodos aqui do insert, update e delete. Então, para que esteja visível, eu possa usar eles, chamar exports, módulo exports. Próximo passo é, criei um insert, coloquei um rec e um res. O que significa o rec e o res? O rec é a requisição. Então, eu vou estar trabalhando com requisições HTTP, que são o post, que é para fazer a inserção, o put, que é para fazer o update, o delete, que é para remover, e o get, que é para buscar um ou vários dados. Como eu estou fazendo uma requisição, eu tenho que usar o rec. O rec ele vai ter um corpo. Esse corpo ele vai conter os dados que eu quero manipular. Nesse caso específico, esse corpo aqui da minha requisição vai ter os dados que eu quero inserir como um documento na minha coleção do banco de dados no MongoDB. Então, como é que eu faço a inserção? Usando o método create. Então, ele até fala ali para nós, ó, cria um ou mais documentos no banco de dados. Então, na nossa coleção, que vai ser a coleção usuário, né, o nosso model, ele vai criar um documento com os dados que estão sendo passados no corpo da minha requisição. E eu tenho que dar uma resposta para esse usuário. Então, como é que eu dou essa resposta para o usuário? Por meio do res, retornando os dados, né, que foram gravados. E esses dados vão estar em qual formato? No JSON. Com isso, falta somente a gente trabalhar com o nosso arquivo de rotas e o nosso arquivo de index. Vou criar aqui então um routes.js. Vou utilizar agora o express com require express.
E vou utilizar também as nossas rotas por meio do Express Router. E já vou explicar como é que funciona esse esquema. Também vou utilizar o nosso controller que a gente criou agora. Usuário controller igual a require, passo entre parênteses e aspas simples, o caminho do meu arquivo de controller que eu estou utilizando. Então, controller aqui, routes.post barra usuários barra usuário controller ponto insert dois pontos módulo exports ponto exports igual a routes. Beleza, fechamos o código das nossas rotas. Como é que funciona isso daí? O Express ele nos dá muitas opções para trabalhar com diversos métodos que são necessários para a nossa aplicação. Então, o Express é uma biblioteca muito poderosa, né, muito importante, que nos ajuda muito na nossa aplicação. E um dos métodos que ele nos dá é o Router, que faz o gerenciamento das rotas da nossa aplicação. O que significa essas rotas? Essas rotas são os caminhos que eu vou percorrer no meu sistema e eu vou estar realizando um tipo de requisição no HTTP. E aí eu tenho que saber que quando eu estiver em tal página realizando uma requisição do tipo post, por exemplo, eu quero que seja executado tal método nessa página. Como é que eu defino isso? Justamente com o router e justamente aqui nessa linha que eu defino todo esse processo. Primeiro passo é também dizer que o controlador que eu estou utilizando é o nosso dos usuários, que por enquanto ainda tem somente o insert, né? Depois vai ter aqui embaixo o update, o delete, o select e assim por diante. Então no nosso routes eu vou ter aqui routes.post barra usuários, vírgula usuário controller.insert. O que significa essa linha? Significa que quando eu estiver na página barra usuários e eu estiver realizando uma requisição HTTP do tipo post, que é para fazer insert, eu vou chamar o controlador do usuário e vou chamar dentro dele o método insert. E nesse método insert vai estar sendo passado por post, né, requisição HTTP, os dados da minha requisição, que no corpo vão estar todos os valores do meu modelo. E com isso ele vai pegar esses valores do meu modelo e vai fazer um insert, né, que no caso aqui é o create no Mongoose, vai fazer um insert no meu do documento na minha coleção usuário. E por fim, a gente exporta, como a gente fez aqui no controller, a gente exporta também as rotas. Por quê? Porque quem vai gerenciar tudo, fazer chamadas rotas, gerenciar as pastas dos módulos, enfim, todos os nossos processos, é o nosso arquivo principal, index.js. No index.js, a gente vai definir o Express novamente, então const app igual a Express, aqui. Antes disso, a gente tem que chamar ele. Então, aqui em cima, a gente vai fazer const express igual a require express. Beleza. Também vamos utilizar o Mongoose aqui novamente. Então, temos que chamar o Mongoose igual a require Mongoose const require dir igual a require, não é require dir, tá? Cuidem aqui, require traço dir, já vou explicar depois cada um desses, e por fim o course que a gente também precisa chamar, e com isso a gente fecha o que era necessário importar, que é o course aqui. Beleza, com isso a gente vai definir o uso do Express, Mongoose, require dir e course. O Express ele vai
iniciar então aqui, ó, por meio do app.use o meu sistema e vai dizer que permita que eu utilize dados no formato JSON por meio desse comando express.json, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, eu estou dizendo para o meu sistema aqui, ó, por meio do express, permita que sejam inseridos dados no formato JSON. E também para mim permitir o CORS, por questões de segurança, até relacionadas principalmente ao Chrome, e não dá nenhum problema, eu vou colocar app.use CORS, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula também. A partir desse momento, faltou a gente utilizar o quê? O require_dir e o mongoose. A gente precisa iniciar a conexão com o nosso banco de dados, né? Então é aqui no nosso arquivo principal que a gente inicia a conexão com o banco de dados. mongoose.connect para fazer a conexão, e aí eu vou passar a minha string de conexão, que é mongodb, dois pontos, barra, localhost, dois pontos, e a porta padrão, que quando ele é instalado ele fica, que é 27017, barra, o quê? O nome do meu banco de dados, que no caso eu vou colocar aqui curso. Talvez seja necessário a gente utilizar o use new URL parser, porque pode ser, né, que tem algum problema de compatibilidade de versões, então a gente coloca dois pontos true. Beleza, olha só que bacana. Falamos que estamos usando o MongoDB, ele está local, né, localhost, nossa máquina que a gente instalou. A porta é 27017, que é a porta padrão dele, e o nome do nosso banco de dados é curso. O que falta para nós fecharmos, né, o nosso sistema e testar ele? A gente precisa dizer também que os nossos models vão estar todos centralizados dentro de uma pasta. E como é que eu posso fazer isso de forma automática sem ter que fazer manualmente? Com o require_dir. Eu falo aqui que todos os meus modelos estão dentro da pasta models. Com isso, fechamos o gerenciamento da pasta models com o require_dir. Dessa forma, ele gerencia para nós essas chamadas, né, esse gerenciamento de dizer, ó, tá aqui o meu modelo usuário, tá aqui o meu outro modelo se eu tivesse mais de um, e assim por diante. Para a gente fechar, tenho que dizer o caminho do meu sistema, então barra sistema, vírgula, require e chamar a minha rota. Vou explicar já o porquê disso. Ponto barra source barra routes. E também digo qual a porta que a gente está utilizando. É .listening 3001. Beleza. Então, falamos que os nossos modelos estão centralizados aqui na pasta models e o require_dir vai gerenciar isso para nós. Show de bola. Dizemos o seguinte: quando eu for acessar, né, o meu sistema no navegador, eu vou colocar localhost 3001, que é a porta que eu defini, poderia ser outra porta, tá? Vocês têm que ter um cuidado para não ser uma porta que está sendo utilizada já, senão vai dar conflito. Então, localhost 3001 barra sistema. Esse nome é um nome qualquer, então o nome geral do meu sistema vai ser barra sistema, então é a página geral do meu sistema. E aí, se eu quiser, por exemplo, fazer um insert do usuário, eu tenho que trabalhar com as minhas rotas. Então, por isso que eu coloquei aqui o arquivo de rotas, que ele foi exportado para que ele possa ser usado aqui. E quando eu vim para cá, ó, se eu estiver acessando a página barra sistema, barra, então vejam por que eu já coloquei aqui, ó, o barra antes dos usuários, porque ele vai completar aqui, ó, barra sistema, barra usuários. Então, ele completa aqui, ó, barra usuários. Então, quando estiver acessando essa porta, essa página aqui, essa rota, né, na verdade, essa rota, ele vai executar, né, o post e fazer o insert para mim. Então, se eu tiver mais outras
rotas aqui, eu vou ir adicionando e ele vai gerenciando para mim por meio aqui desse require. Então eu não defino uma rota só, eu tenho o conjunto de rotas que está aqui tudo dentro do require que veio com o módulo exports. E nossa porta é 3001. Beleza, fechamos o nosso sistema, podemos testar ele. Temos somente um insert, mas podemos testar ele. Como é que a gente testa ele? A gente vem aqui no terminal e escreve node index.js, ou seja, tudo passa pelo nosso arquivo principal, que é o index.js, e ele gerencia os demais arquivos. Então, nosso arquivo principal é o index.js. Então, se ele estiver dentro de uma pasta, eu tenho que vir aqui no terminal e colocar o caminho que ele está primeiro, né, o caminho que ele está, da pasta onde ele está, e daí dar o node index.js. Se fosse main.js, seria node main.js. Dou um enter. Vamos ver se ele vai dar um erro. Ele deu um errinho aqui. Vamos ver na linha. Vamos ver qual que foi. Unhandled error. Vamos achar. O endereço já está em uso. Então vamos colocar aqui 3005. Vou salvar e vou tentar novamente. Aqui, ó. Vou colocar. Show de bola, fechou. Vejam, olha só que bacana, até foi bom ter dado esse erro, que a porta 3001 já está em uso. Ó. Então, tive que trocar a porta, fui para 3005. Ele deu um aviso aqui, não é um erro de algum tipo de elemento que eu estou usando que possa estar né, já defasado. E com isso, o meu sistema está rodando. Mas aonde que ele está rodando? Como é que eu posso ver se ele está rodando? Primeiro passo é vir aqui no navegador. Aí eu venho e coloco localhost 3005 e dou um enter. Ele vai aparecer isso para nós, cannot get. Isso é bom, né? É um erro, mas isso é bom porque significa que o nosso sistema está ali no ar. Barra o quê? Barra sistema. Barra sistema, mesma coisa. Barra qual que é a rota que a gente tem definida? Usuários. Barra usuários. Beleza, nosso sistema está aqui, está funcionando, mas continua com erro. Por quê? Porque a gente não está fazendo uma requisição HTTP aqui, no caso a nossa requisição post, né, que é por barra usuários para a gente fazer a inserção. Como é que a gente vai fazer isso? Aí que entra, né, o Insônia. Como a gente não tem o front-end, a gente não tem como pegar o nosso layout bonitinho, inserir os dados e fazer o envio dessa requisição HTTP no formato post com os dados preenchidos para a página sistema/usuários, a gente tem que simular, né, fazer isso de forma simulada com o Insônia. Né? Na verdade, ele faz mesmo, né? Ele não somente simula, ele vai lá e registra para nós no banco de dados, né? Faz toda a requisição correta. Então, ele permite a gente fazer isso no nosso ambiente de desenvolvimento sem que a gente tenha um front-end. Então, vamos abrir o Insônia. Provavelmente para vocês ele vai vir com tudo vazio aqui na esquerda, aqui tem vários testes, mas não se preocupem. Como é que a gente faz o teste? Primeiro passo é a gente vir aqui nesse símbolo demais e dizer que a gente quer um new request. Com esse new request, eu vou dizer que eu vou fazer um insert, que é o nome dele, usuários. E aqui eu vou escolher qual tipo de requisição HTTP que eu vou estar fazendo, que nesse caso é o post. Qual que é o corpo que eu vou utilizar? Qual o formato que a gente definiu lá? Lembram? JSON. Então, JSON. Create. Coloquei aqui. Os outros ficam aqui, fica bem tranquilo, não se preocupem, tá? Como é que a gente vai criar o nosso JSON? Abre aqui, chaves, e entre parênteses eu coloco nome. Quem é o nome aqui no nosso? É esse carinha aqui, nome. Ele é uma string, então eu coloco 2 pontos, entre aspas, de novo, Felipe. Dou uma vírgula. Qual o próximo? O próximo é matrícula. Matrícula, entre aspas, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5.
número, né? Se ele está ativo ou não. Se eu quisesse deixar isso em branco, lembram? Poderia deixar, que ele tem um valor default de true, mas eu vou colocar igual aqui, ó, true. E aí, eu coloco endereço, e aí vocês têm que prestar atenção aqui num ponto que é abre chaves de novo. Por que abre chaves de novo? Porque ele tem dentro dele cidade e estado. Então, vou colocar aqui cidade, dois pontos, SM. Até deixa eu ver aqui se tem um mínimo 3, já não posso, então vou colocar aqui Santa Maria, aí, vírgula, estado, dois pontos, Sting RS. Fechou? Dou uma vírgula aqui, falta um ainda, que é o meu registro, que na verdade nem precisa, porque, né, temos ele por padrão. Beleza, se não faltou nada, nós temos a nossa estrutura JSON completa. Como é que eu vou fazer agora o envio da requisição HTTP com no corpo dela esses dados para o meu sistema? Venho aqui no navegador, copio aqui, ó, copiar, colar, e aí dou um send. O que vai acontecer? Ele está rodando, vamos ver se ele vai funcionar, né? Se ele vai permitir que a gente faça inserção. Demorou demais é porque deu algum tipo de erro. O que está acontecendo aqui então? Request was cancelled. A gente cancelou para ver qual que é o erro que ocorreu. Vamos ver aqui e vamos checar. Tem um nome, mínimo 3, né? Máximo 100, correto. Tem uma matrícula com os números 1, 2, 3, correto? Já não está correto, porque, deixa eu diminuir aqui, 1, 2, 3. Vou dar um send, agora sim. Viram a nossa validação? Tinha um número maior do que o máximo, e com isso, ele não permitiu. Fizemos a nossa inserção com sucesso. Então, se eu vim aqui, continua dando erro porque eu não tenho select para mostrar os meus dados, mas a minha inserção foi feita com sucesso. E onde é que eu vejo isso? No Robo 3T. Ele vai pedir para a gente conectar. Está aqui, curso. Lembram do nosso nome do banco de dados? Curso. Venho aqui no curso, abro ele, tem as coleções. Qual que é o nome da minha coleção? Usuários. Então, se eu vim aqui, qual que é o nome da minha coleção? Usuários. Perfeito. Abri aqui, usuários tem 7 campos, ativo, nome, matrícula, endereço, que tem 2 campos dentro dele. Abri aqui, ó, cidade, estados e registro. Gravou para nós a data e a hora que foi feito o registro. Ponto importante. O MongoDB, ele automaticamente cria um ID para nós, né? Um Object ID para nós. Então, por isso que vocês deviam estar se perguntando por que a gente não colocou um ID, porque ele cria automaticamente para nós. Vejam como a validação está funcionando. Ó. O nome está todo maiúsculo, a gente tinha posto uppercase, está todo maiúsculo, então está verdadeiro. Se eu tentar fazer uma nova inserção, ó, aqui com a mesma matrícula, lembram que eu coloquei que ela é única? Ó. Se eu tentar fazer uma nova inserção aqui, ó, ele vai ficar rodando, rodando e não vai fazer nada. Por quê? Porque não pode. A gente não tem nenhum tratamento de erro. Se tivesse, ele provavelmente mostraria para nós. Então, como a gente não tem, a gente cancela aqui, coloca aqui, ó, 356, por exemplo. Olha só, fez a inserção. Se eu vim aqui, atualizar, aqui, deixa eu atualizar aqui em cima, refresh, aí. Tem que abrir de novo, aqui e aqui, ali. Agora, mostrou para nós os 2 registros. E assim por diante, a gente poderia ficar fazendo várias inserções de registros, né, com nomes diferentes aqui, e
sempre com uma matrícula diferente para que ele possa fazer a inserção correta. Outro ponto importante, ativo tem o valor default. Se eu colocar aqui, ó, sem nada, colocar aqui teste, ele vai inserir para nós. E olha aqui, ó, o que ele inseriu para nós aqui dentro. Se eu vir aqui abrir, object, ativo, true. Por quê? Porque eu tinha como valor padrão default true. Com isso, então, pessoal, conseguimos fechar boa parte da estrutura do nosso sistema, né? Falta poucas coisas agora, que é o update, delete e o select, mas a estrutura, a parte mais robusta do sistema está toda pronta e fechamos dessa forma, né, essa segunda aula.